Aconteceu aquilo que eu já havia falado para vocês aqui no canal que iria acontecer. A popularidade do vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, cresceu. E parece que não vai parar por aí. E isso era óbvio que iria acontecer, porque ela já começou a crescer logo após a eleição. Porque quando a eleição acabou, Mourão desceu do palanque, foi para o Palácio do Planalto e começou a fazer política. Enquanto Bolsonaro, depois da eleição, continuou e aparentemente continua fazendo campanha. Ou seja, ele não faz política, ele faz campanha. Enquanto Bolsonaro começa a fala e alguns ministros também ecoam de que o aquecimento global é algo de esquerda, é algo marxista, Mourão tem uma visão contrária e diz que não é algo marxista. Enquanto Bolsonaro quer retirar a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém para agradar judeus, Donald Trump e também a bancada evangélica formada pelos neopentecostais, Mourão diz que não é bem assim. Nós precisamos ter estratégia porque nós podemos atrair o terrorismo internacional e principalmente nós podemos causar desgaste com os árabes que são grandes exportadores de carne de frango e também de carne de boi. Outro ponto, enquanto Bolsonaro flexibiliza a posse de armas como uma política de segurança pública, Mourão diz que isso não é uma política de segurança pública e vai além, diz que a violência urbana não vai ser combatida dessa forma, nós precisamos ter projetos sociais para lidar com a violência urbana. Quando Damares Alves é contrária ao aborto e Bolsonaro também, Mourão diz que isso é uma decisão da mulher. Enquanto Bolsonaro vai contra a imprensa, critica a imprensa, maltrata a imprensa, diz que são todas fake news, chama a imprensa de lixo, fala que a imprensa o persegue, Mourão abraça a imprensa, dá entrevistas, trata a imprensa muito bem. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo do Mourão interagindo com jornalistas para você ver como que é diferente o tratamento de Mourão e de Bolsonaro. E eu disse num vídeo sobre o general Mourão, fiz vários vídeos do Mourão, vou deixar todos aqui na descrição, que ele fala, naquele vídeo eu falei assim, enquanto Bolsonaro continuar com essa postura na imprensa, recusando a dar entrevistas, Mourão vai começar a crescer, vai começar a aumentar a popularidade, porque a imprensa naturalmente vai buscar o general Mourão para dar entrevistas. E quanto mais entrevistas o Mourão der, maior vai ser a sua popularidade, menor vai ser a popularidade de Bolsonaro. Enquanto toda a imprensa, principalmente a imprensa da direita, criticava a decisão de liberar Lula, ou estavam criticando, comentando como que Lula deveria ser proibido de visitar e ir ao velório do seu irmão, Mourão se mostrou solidário com Lula, disse que é uma questão humanitária, disse que se sente compadecido, ele sabe a dor de Lula porque perdeu o irmão, ou seja, ele se colocou, porque ele já havia perdido um irmão, então ele se colocou no lugar de Lula. Enquanto Bolsonaro tenta passar a mão na cabeça de Flávio Bolsonaro para amenizar o caso do COAF, Mourão diz que isso precisa ser investigado e que se houve caixinha é uma grande burrice. Diferentemente também da fala do general Heleno, Mourão cobrou, diferentemente de Onyx Lorenzoni, que falou que aquilo era uma perseguição e blá blá blá, Mourão disse, na verdade, que aquilo precisa sim ser investigado e mandou a imprensa fazer o seu trabalho de investigar. A única coisa que pesa contra o Mourão recentemente é o episódio do filho dele que foi promovido. Mas todos os outros casos mostram, todas as outras declarações mostram um aumento de popularidade do general Mourão. E esse aumento de popularidade estremece o governo, porque nós temos a reportagem da Folha de São Paulo que um dos filhos de Bolsonaro está preocupado com o grande aumento da popularidade de Mourão e também das suas posições, porque segundo a visão desse filho de Bolsonaro, Mourão quer se colocar como sendo ali um porto seguro, quer se colocar como sendo moderado, alguém que pode acalmar a turbulência caso o governo Bolsonaro comece a apresentar sinais de instabilidade. E é justamente isso que está acontecendo. E você perceba que começa a haver uma ruptura dentro do governo. Você começa a ter o lado dos militares que temem pela sua reputação, porque você sabe que os militares eles veem o governo Bolsonaro, enxergam o governo Bolsonaro como uma chance de reescrever a sua história. Então eles não querem ter a sua reputação destruída pelo governo Bolsonaro. E quando eles olham e observam que Flávio Bolsonaro tem ligações com milícia, principalmente com a milícia que matou Marielle, tem a suspeita, a principal milícia que matou Marielle, tem ali ligações com Flávio Bolsonaro. Não ligações diretas, mas milicianos que atuaram na morte de Marielle têm ligações com Flávio Bolsonaro. Os militares já ficam de cabelo em pé. Estão sugerindo até mesmo que Flávio Bolsonaro renuncie para proteger o governo. Porque os militares temem que um mau governo de Bolsonaro afete a reputação de toda a classe. Então você começa a perceber que existe aí uma ruptura de um núcleo formado pelos militares e também pelo general Mourão, que já criticaram Onyx Lorenzoni e outros ministros, e essa ala mais do Bolsonaro,
Você perceba que existem ali ministros que têm um viés muito ideológico, Damares Alves, nós temos também o ministro da Educação, o ministro das Relações Internacionais, das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Então, uma ala mais ideológica. E ali nós também temos os filhos de Bolsonaro, nós podemos colocar, porque eles também fazem parte do governo, e até mesmo o próprio Bolsonaro. Frente a uma ala mais técnica, composta por Sérgio Moro, composta pelos militares e Paulo Guedes, que pode vir a ser a ala de Mourão. Então veja que nós temos aqui duas alas, a ala ideológica e a ala técnica. E com o passar do tempo nós vimos vários problemas com Damares Alves, suspeita que a ONG dela traficava e sequestrava crianças indígenas, dados absurdos, mas que acusações absurdas que o Ministério Público está levantando, não que o fato é absurdo dela sequestrar, porque isso é muito chocante. Então é isso que eu estou querendo dizer. Então perceba que essa ala, que é a ala a ala mais ideológica, ela tende a ser empurrada para fora do governo por essa ala mais técnica, que é a ala que de fato deve tocar o país. E eu já falei num vídeo passado que quando eu disse que o governo Bolsonaro acabou, há essa possibilidade de ter ali o núcleo dos militares comandando junto com o Sérgio Moro e Paulo Guedes, porque eles têm essa autonomia e vão escantear Bolsonaro, colocando Bolsonaro cada vez mais de lado. E perceba essa ruptura. E tudo isso ficou mais claro, ainda mais nítido, com a fala do Olavo de Carvalho no Facebook. Olavo de Carvalho criticou bastante o general Mourão, disse que o general Mourão não iria conseguir nem mesmo ser eleito para vereador, que ele só está lá por conta de Bolsonaro. Sim, é verdade, porque ninguém votou no general Mourão, as pessoas votaram em Jair Bolsonaro. Mas isso é uma fala do Olavo de Carvalho. E se a direita seguir essa fala do Olavo de Carvalho, ela está mostrando que ela é incoerente. Porque quando o Temer assumiu, com o fim do governo Dilma, com o impeachment de Dilma, as pessoas da direita falavam, mas foi a esquerda, você que votou em Dilma também votou em Temer. Então você que votou em Bolsonaro também votou em Hamilton Mourão. Então essa fala do Olavo de Carvalho, que é considerado o guru do governo, não pode ser entoada pela direita, porque lembra que a direita falou que quem votou em Dilma também votou em Temer? Então é a mesma situação. E o Olavo de Carvalho, ele faz parte desse núcleo da família Bolsonaro. Os militares não olham para ele com bons olhos. Mourão também não. Começa a haver faíscas, começa a haver aí ruptura dentro do governo Bolsonaro. E nós temos que lembrar que lá atrás, Carlos Bolsonaro disse que há aliados que querem matar o pai. E muito foi falado na época que poderia ser o general Mourão. O general Mourão, ele se mostra muito mais ponderado, fez acenos à esquerda, mostrou solidariedade com Lula, tocou nessa questão do aborto, e essas são questões muito sensíveis à esquerda. Ele levanta a simpatia da esquerda, ele começa a angariar a simpatia da esquerda, e com isso começa a aumentar a sua popularidade. O que pesa contra ele é a questão do filho. Mas se não fosse esse episódio do filho de Mourão, a situação estaria muito mais delicada para Bolsonaro. Porque a imprensa se identificou com o Mourão, ele é muito mais moderado, ele é muito mais inteligente, ele é muito mais capaz do Bolsonaro. Isso é óbvio, porque Bolsonaro é um capitão e Mourão é um general do exército. Ele ocupa mais alta patente. Para chegar lá você precisa ser muito inteligente, você precisa ter muito preparo. É claro, Mourão deu declarações desastrosas durante a campanha. Falou de das mães dos meninos, mães solteiras, falou do embranquecimento do seu neto, falou do 13º, mas toda vez que ele teve que fazer uma retratação, ele foi muito inteligente, porque ele é muito mais bem articulado do que Bolsonaro. E ele está fazendo política enquanto Bolsonaro ainda está fazendo campanha. Ele é muito mais diplomático, ele trata muito bem a imprensa, e se a imprensa tem um tratamento especial, um tratamento diferenciado de Mourão, ela não vai atacá-lo, ela não vai batê-lo, não vai bater em Mourão como ela faz com Bolsonaro. Então Mourão tende nos próximos meses, nas próximas semanas, nos próximos meses, aumentar ainda mais a sua popularidade, a ponto de começar a empurrar esse núcleo ideológico que Bolsonaro aparentemente faz parte para fora do governo. E aí não sabemos se isso pode ocorrer via impeachment, porque seria o terceiro impeachment desde o período da democratização, o segundo impeachment em sequência que nós tivemos, ou se vai ser como aquilo que eu falei, um isolamento de Bolsonaro e um comando do governo pelos militares, por Sérgio Moro e também por Paulo Guedes. Tudo que eu falei, também as reportagens vão estar aqui na descrição do vídeo, os links, todos os meus vídeos falando sobre o general Mourão. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe a sua percepção, o que você acha do general Mourão?
Qual que vai ser o futuro de Mourão e Bolsonaro? Você acha que existe um racha dentro do governo? Você acha que existe esse núcleo mais ideológico, esse núcleo mais técnico, esse núcleo entre Bolsonaro e Mourão? E se houver essa briga entre Mourão e Bolsonaro, quem que você acha que sairá vitorioso? Compartilhe esse vídeo com os amigos para que a gente possa criar uma corrente contra esse pensamento superficial, desconectado da realidade brasileira. Deixe seu gostei e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.